terceiro ano, tudo bem? Sabia que ontem foi o dia do índio? Só que eu não gosto muito desse termo índio. Por quê? Porque quando os portugueses vieram para o Brasil, na verdade eles estavam indo lá para a Índia. Mas daí desviaram o caminho e acabaram caindo aqui. E quando eles viram os índios, os indígenas, os moradores dessa região, eles acharam que eles estavam na Índia e chamaram eles de índios. Então, esse termo, além dele ser errado, né, porque a gente não está na Índia, ele também vem carregado com um monte de carga não muito boa, assim. Então, eu prefiro o termo indígena, porque índio não quer dizer nada para os indígenas, mas indígena quer dizer aquele que já estava aqui. Então tem tudo a ver com os indígenas, porque afinal de contas, quando os portugueses vieram para cá e descobriram o Brasil, tinha mais de 2 milhões de habitantes aqui nessa terra que se chamava Pindorama. Era chamada pelos outros povos de Pindorama. Que história, né? Você sabia disso? Viu só? Muita coisa a gente descobre na aula, né, gente? Então, nesse dia do índio, a gente vai falar sobre os indígenas, que eles são povos que são muito diferentes entre eles. Então, a gente na escola, a gente tem que tentar tirar o estereótipo das coisas. O estereótipo, o que é? É um rótulo que você coloca, pá, aquela pessoa é assim. É um rótulo que colocam nas pessoas e as pessoas são vistas só por aquilo. Mas o ser humano, ele é muito mais do que um rótulo. Todo mundo tem suas diferenças, sua diversidade, que deve ser respeitada. Porque imagine que chato um mundo só com gente igual. Já pensou se todo mundo fosse igual? Tem um poeta que diz: o que seria do amarelo se todos gostassem do azul? O colorido é tão legal, né? A caixa de lápis de cor tem 12 cores, olha só que diversidade, né? E o mundo é assim também, tem mulher de um jeito, mulher de outro, homem de um jeito, homem de outro, idoso de um jeito, de outro, crianças são todas diferentes, então não aos rótulos e não vamos estereotipar nada mais, né? Vamos olhar as coisas como elas são. E por isso que a prof veio falar sobre os indígenas hoje. Eu adoro esse tema, acho muito legal, porque eles têm uma cultura muito rica e são os verdadeiros pioneiros da nossa terra, né? Eles estavam aqui desde antes de todo mundo. E assim, tem uma história muito sofrida. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles simplesmente invadiram e tentaram fazer com que os indígenas deixassem de falar sua própria língua, que adotassem o modo de ser e de viver dos portugueses, que eram muito diferentes. Imagina, aqui no Brasil, viviam nas matas, a roupa deles era a pintura no seu corpo e peles de animais ou penas. Daqui a pouco vem um monte de europeu aí, cheio de roupa, pompa, cerimônia, cabelo lambuzado, querendo enfiar isso nos indígenas. Eles não gostaram nem um pouco. Fora isso, quiseram escravizar ainda. Mas não deu certo. Então teve muita guerra, foi bem difícil. Mas vamos falar de coisa boa. A coisa boa é que os indígenas, eles têm uma cultura muito grande e a gente absorveu um monte disso. Sabia que tem várias palavras que são de origem indígena? Maracujá, você sabia? Então vocês podem falar com os pais, com os familiares e perguntar se eles conhecem alguma palavra indígena. Mandioca também. Eu só penso em comida, né, gente? Uma outra coisa também é que a gente tem que deixar um estereótipo que é assim, ó, que os indígenas não trabalham e que os indígenas, eles são um povo antigo que, tipo, já se perdeu no passado. Não é verdade. Primeiro, o trabalho dos indígenas que ficam nas reservas indígenas, sabe qual é? Proteger a natureza. Eles protegem muito a natureza, porque a cultura deles é integrada com a natureza. Então não tem o indígena, o homem e o animal, é tudo junto. O homem, o animal, a floresta, é tudo junto, faz parte da mesma coisa.
Então eles não destroem a natureza de jeito nenhum, a não ser para sobreviver. Aí eles cortam uma árvore se for para fazer uma oca. Eles matam um animal se for para comer. Eles desmatam um pedacinho da terra se for para plantar. Então, assim, não tem nada a mais. Tem muitas lendas indígenas e que contam que o homem é castigado porque matou um animal a mais que não ia comer. A lenda do Curupira mesmo. O Curupira, ele castiga os caçadores que caçam animais a mais, ou então que matam um animal que tenha acabado de ter nenê. O indígena tem essa maneira de ser e viver que é integrado à natureza. Então o trabalho dele é esse, é proteger a natureza. Os rios, as florestas, as fontes de água. A gente vive falando que tem que respeitar a natureza, respeitar a água, preservar a água. Então, os indígenas fazem exatamente isso. Então, é um povo que a gente tem que proteger sempre. E esse dia 19 de abril é o dia para a gente pensar sobre eles. Eu vou mostrar umas imagens, ó, muito legais dele de crianças. As crianças são muito fofas lá no meio da floresta. E daí idosos também, de alguns rituais. Outra coisa, os indígenas já viram que eles pintam a pele? Acho que na aula de arte vocês já viram isso, né? Então, eles pintam, é a roupa deles. Então, a roupa é baseado na natureza também. Então, eles pegam penas que caem dos animais, eles não arrancam as penas, hein? Que caem dos animais naturalmente, fazem cocares, fazem também pulseiras, colares, fazem umas saias também. Então eles enfeitam a roupa deles todos com coisas da natureza. E as pinturas, que cada traço tem um significado. Olha só isso aqui, já viram? Tem a cobra, a onça pintada, e olha só como que eles se pintam. Então, a pintura também é um ritual e dependendo do que eles querem passar um para o outro, é a maneira como eles vão se pintar. É muito interessante essa cultura, né, gente? É uma cultura que a gente sempre vai estar voltando, porque ela também faz parte da nossa cultura e a gente tem que valorizar tudo que é nosso, porque é isso que formou o povo brasileiro como que ele é. E agora, para terminar, eu vou contar uma história indígena muito legal. Se chama A Dança do Arco-Íris. Há muito, muito tempo, acima das montanhas, vivia um povo num lugar onde não se podia plantar. Era um lugar meio com fios de algodão, em que as pessoas, em vez de plantar, elas tinham que caçar pássaros. E numa dessas caçadas, um caçador errou e a flecha foi direto no chão, que fez uma abertura. Ele abriu, olhou lá para baixo e viu um novo mundo que ele não conhecia. Daí ele pegou e fechou rapidinho isso aqui e ficou matutando. No outro dia ele chegou lá, foi pegando os fios e fazendo uma corda enorme. Pegou, abriu aquele buraquinho e desceu. Quando ele chegou lá, que diferença! Era um lugar cheio de árvores e rios e matas, tão diferente do lugar que ele morava. E logo que ele chegou lá, ele encontrou uma moça muito atenciosa, muito meiga, muito doce e muito linda. Ele não queria mais sair de perto dela. Eles ficaram o dia inteiro conversando. Ela começou a mostrar os lugares para ele. E no final do dia, ele teve que ir embora. Com o coração na mão, mas ele foi. Aí ele subiu, foi fazer seus afazeres, tudo. No outro dia, ele deu uma fugidinha. Foi lá. E ficou com seu amor e passeou. E ela mostrava as coisas da terra dela. E ele contava o que acontecia lá na terra dele. E ficaram, e foi muito tempo isso. Até que um dia, a jovem deu pro caçador um cristal muito lindo. E falou que queria muito conhecer a casa dele. Ele falou, então vamos lá. Pegou a moça e subiu. Só que quando ela chegou lá, eles perceberam que os parentes todos da moça tinham ido atrás deles e subiram também.
também. Só que daí virou uma grande festa, eles ficaram amigos, os povos de cima, os povos de baixo, e daí todo mundo começou a subir, descer, e subir, descia, só que daí começou a virar uma bagunça, porque o povo lá de cima tinha uma outra maneira de ver a vida, não dava muito valor às coisas materiais, era uma coisa mais espiritual, e o povo lá de baixo, queria saber do material, de comer, de fazer festa, de viver, né? E isso foi se misturando e foi ficando muito ruim. O caçador falou assim, quer saber? Chega! Fechou, parou, chega. E cada um foi pro seu canto, só que a moça ficou lá em cima. Aí tava lá, só que a moça ficava com muita saudade da família, muito. E ela reclamava todo dia pro caçador, por favor, deixa eu ver minha família. E ele, não, senão vai começar aquela sobe e desce de novo. Não, vamos deixar como que tá, que assim tá bom. Certa tarde, o caçador, ele tava brincando com o cristal que tinha ganhado da sua mulher, ele tava lá brincando e começou a sentir o balançar das nuvens. E quando acontecia isso, ele sabia que ia chover lá embaixo. De repente, um raio de sol passou pelo cristal e formou um arco-íris que ligava o céu e a terra. Quando ele viu isso, ele falou, yupi, descobriu uma maneira da minha esposa ir visitar seus parentes. E descobriu também que podia mudar de lugar. Conforme ele mexia o cristal, o arco-íris ia mudando de lado também. Nossa, ele ficou muito feliz. Daquele dia em diante, toda vez que chovia, a mulher do caçador escorregava pelo arco-íris e ia visitar seus parentes na terra. Se alguém lá de baixo quisesse visitar o mundo das nuvens, ele já mudava a direção do arco-íris e essa pessoa não subia. Até hoje ele só permite a subida de sua amada e ela sempre volta feliz para os seus braços. E essa foi uma lenda indígena sobre a descoberta do arco-íris. Espero que vocês tenham gostado. E a atividade de hoje eu quero que vocês ilustrem essa lenda. Como que vocês imaginaram essa história? Então, não se esqueça de colocar o nome bem bonito, fazendo uma folha branca, cheia de detalhes e muito colorido, tá bom? E escrevam embaixo uma frase que vocês acham que representa esse dia, tá bom? Vamos para a matemática. Página 11. Localização pela malha. Veja na ilustração abaixo que o carrossel está localizado na coluna B, linha 2, ou seja, B2. Então, vamos lá. No B, vamos até o 2. Olha o carrossel ali, que legal, né? Então, esse aqui é um sistema de localização. A gente tem nos mapas também como se localizar assim. Então, a gente está começando a trabalhar com isso para vocês já ativarem na cabeça, né? Pensamento. Então, em cima a gente tem as letras do alfabeto e na horizontal. E na vertical, ali a gente tem os números de baixo para cima. Então, começa lá embaixo o 1, o 2, o 3 e o 4, subindo. Tá bom? Então, vamos lá. Indique a localização da roda gigante. Então, você vai ver ali onde está a roda gigante. Daí, põe o dedinho ali. Achei. Daí, vai ver a letra que tá lá em cima e o número que tá ali do lado, tá bom? Daí, primeiro vai colocar a letra e depois o número. Será que eu faço um? Não vou fazer, que tem pouquinho e é bem fácil, certo? Então, você vai olhar a letra e o número e vai colocar ali. B, o que está localizado na coluna D, linha 1? Então, a gente vai no D, na linha 1, lá embaixo. E o que está localizado ali? Invente uma pergunta sobre a localização de um dos elementos da figura e peça para um colega responder. Então me mandem que daí eu vou fazer uma seleção para correção, tá bom? E vocês podem caprichar agora nas atividades que a prof toda semana vai pegar a atividade de alguém para corrigir aqui junto com a gente, tá bom? Essa semana foi da Camille. A semana que vem, quem será? Tirem uma foto bem bonita, numa luz assim, pra gente poder enxergar direitinho, tá? Atividades. Usando uma letra e um número, indique a localização de cada figura abaixo. Então, ali a gente tem um quadrado,
o triângulo e o círculo. Então, você vai localizar que número que tá o quadrado ali. Vou fazer só o quadrado. Eu não aguento. Então, ó, o quadrado tá no... Qual a letra? Letra A. E o número 4. O círculo, você vai ver a mesma coisa. E o triângulo, a mesma coisa. Página 12. Lembrando que ontem foi o dia do índio, dia da diversidade indígena. Então, a gente vai até fazer essa atividade aqui, que é sobre uma escola indígena. Olha que legal. Iberê estuda na escola indígena que fica na reserva em que vive. A escola fica no local indicado por C1 na imagem ao lado. Observe. Então, vamos ver a C1. Ah, olha ali, ó, C1. Ah, tô vendo, tá escrito escola, estão vendo? E daí tem umas árvores, uma palmeira e três casinhas, 3 estruturas. Ah, a moradia de Iberê está localizada na coluna A, na linha 3. Contorne na imagem acima a moradia de Iberê. Ah, e onde que é a moradia? Então, você vai lá no A, na linha 3. E vai fazer um círculo em volta. Qual coordenada abaixo indica a localização da moradia de Iberê? Marque com X. É o A1, A3 ou C3? Aí você vai fazer um X ali. C. Encontre na imagem acima onde fica a moradia de Nina, uma amiga de Iberê. Escreva uma coordenada para indicar a localização da moradia de Nina. Ah, a moradia de Nina tá lá em cima, tá vendo? Tá escrito moradia de Nina. Bem fácil de achar. Daí vai colocar a letra e o número, certo? Conexões. Olha uma curiosidade. Escolas indígenas. Antes de serem alfabetizados na língua portuguesa, os alunos que frequentam escolas indígenas são alfabetizados na língua materna. A língua materna que pode ser várias línguas, né? Como eu já falei, tem várias tribos indígenas, não é só uma. Por isso que eu não gosto do termo índio, parece todo mundo igual e não é igual. Isso só não acontece nas escolas indígenas do Nordeste brasileiro, pois a maioria dos indígenas dessa região fala somente a língua portuguesa. Como eu falei no vídeo anterior, no começo, sobre o Dia do Índio, os portugueses chegaram e impuseram a sua cultura, né? E por conta disso, muitas tribos indígenas simplesmente acabaram, porque se você não tem mais a história da sua origem, não tem mais a sua língua, não tem mais a sua cultura, você não tem nada. Por isso que eu sempre falo, nós brasileiros, a gente tem que valorizar a nossa cultura, porque nós somos um povo muito maravilhoso e não pode deixar se perder isso, né? Continuando, o ensino da língua materna e da história da comunidade é muito importante para a preservação da cultura indígena. Viu que eu falei? Então, a gente tem que sempre preservar, porque eles são os nossos povos originários e merecem respeito e preservação. Fonte de pesquisas, Escolas Indígenas Brasília, Distrito Federal, turminha do MPF. E ali a gente tem o site, se você quiser mais informações, pode ir ali. Certo? Matemática acabou. Agora vamos para português, língua portuguesa. Página 12. De palavra em palavra. Composição das sílabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Como sílaba é importante, né? A gente fala direto, mas é que tem que ficar, ó, na cabeça. 1. No cartaz a seguir, como a palavra separe foi escrita? Vamos ver ali? Separe. Ela foi separada em sílabas. Por que será? Será que chama mais atenção? Acho que chamou, né? Lembra que tinha uma... com histórias da carochinha de tempos atrás. Quando eu era adolescente, tinha uma campanha aqui no Paraná que era muito legal, que era da família Folha. E daí tinha uma musiquinha, não sei se vocês já ouviram, que era assim: lixo que não é lixo, não vai pro lixo, separe.
Era assim, ó, essa é do tempo da carochinha, hein? Então, a gente separava e ficava essa música na cabeça. Toda vez que eu ia separar o lixo, eu lembrava, separei. Vai ver que é por isso que tá desse jeito, pra chamar atenção e lembrar antigamente. Por que ela foi escrita dessa maneira? Acho que eu acabei de responder, né? Daí você ouve e escreve com as suas palavras. A gente tem um cartaz ali, ó. Separe, recicle seus hábitos, separe seu lixo. Resíduos orgânicos, folhas e galhos de árvores, lenços de papel, cascas de frutas, legumes e ovos, restos de alimentos. Vocês estão vendo que o fundo dessas figuras é marrom? Então, o marrom é a cor do lixo orgânico. Quando tiver marrom, é porque é ali que você vai jogar o lixo orgânico, tá? Resíduos recicláveis. A gente tem o fundo de amarelo, que é o metal, latas de bebidas, milho, ervilha, massa de tomate, etc. e metais diversos. A gente tem o fundo vermelho, que é de plásticos, potes, garrafas PET, sacos de leite, sacolas, plásticos diversos. E a gente tem o fundo azul ali, que é de papel. Papelão, jornais, embalagens, longa-vida, papéis diversos. Lembrando que sempre quando a gente for jogar um lixo reciclado, tem que lavar, tá, gente? Tá? Eu sei que, mas vai gastar água. Realmente gasta um pouquinho de água, mas tem que lavar. Por quê? Às vezes o lixo reciclado fica muito tempo e se tiver sujo, junta mosca, barata, fora que apodrece. E daí as pessoas que vão pegar o material reciclado, sabe, a vida delas já não é fácil. Daí tem que pegar um lixo desse sujo. E outra, às vezes você coloca o lixo sujo e ele não pode ir para reciclagem mais porque ele tá sujo, o papelão engordurado não vai, sujo de qualquer tipo de coisa orgânica não dá mais. Então, além de separar, a gente tem que limpar. Aqui na minha casa faz um tempão que a gente faz isso, sabe? E virou um hábito tão automático que às vezes vem gente aqui em casa e joga lixo sujo, a gente já fica, quem é essa pessoa? Porque aqui na casa da minha mãe a gente separa tudo, limpa tudo. Então não custa. É a caixa de leite, joga um pouquinho, umas 2 gotinhas de detergente dentro, um pouquinho assim de água, chacoalha, joga, enxágua, só um pouquinho de água, não precisa esbaldar, não precisa desperdiçar água também. E isso aí vai melhorar bastante a vida de quem pega o lixo, os catadores de lixo, e na reciclagem também. E também não vai acumular bicho, né? Ninguém gosta de um lugar que tenha barata e fedor, tá bom? Se você fizer a tua parte, cada um fizer um pedacinho, vai dar certo. Por que ela foi escrita dessa maneira? Então, a palavra separe. Eu já respondi. 2. Organize as sílabas da mesma cor e escreva as palavras formadas. Então, ali a gente tem roxinho, azul, daí você vai juntar todas as azuis, todas as roxinhas, as rosas e vai escrever ali. E existem vogais em todas as sílabas das palavras que você formou? Daí você escreve ali. Será que existe? Será que dá para escrever uma palavra sem vogais? Fica a questão. Tá bom, meus amores? É isso. Façam bem certinho. A prof tá no zap qualquer coisa, tá bom? E um beijo, caprichem, estude bastante. Aproveite o tempo, tá? Tchau!